E nesse vídeo nós vamos falar sobre coisas que você acredita sobre a organização da sua vida financeira e que não é verdade. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de Finanças para Servidores Públicos. Seja bem-vinda a este que é o seu canal, o canal que foi preparado para atender às suas necessidades, tirar as suas dúvidas e que você possa receber todas as instruções para assumir de uma vez por todas o controle da sua vida financeira. Então vamos lá? Olha só, gente, se a gente parar e perguntar para as pessoas se elas querem organizar a vida financeira delas, sair das dívidas, é bem provável que 100% das pessoas digam que sim. Pelo menos eu acredito que a maioria ou que todos queiram fazer isso. Só que o que eu percebo é que durante esse processo de sair do endividamento, as pessoas acreditam que acontecem algumas coisas que não são verdades. E é por isso que eu trouxe aqui algumas fantasias que as pessoas acreditam sobre o processo de organização da vida financeira e que muitas vezes impede com que essas pessoas consigam realmente organizar a vida financeira delas, porque elas acreditam se isso não está acontecendo com elas, então é porque está errado e que elas não estão fazendo da forma correta e que elas não conseguem fazer. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas das que eu considero as principais dúvidas e enganos, na verdade, que as pessoas trazem na hora de organizar a sua vida financeira. E uma das coisas, acho que a primeira, assim, que a pessoa acredita que quando você vai organizar a sua vida financeira, vai ser num passe de mágica, né? De uma hora para outra. E isso não é verdade. Eu estava me lembrando do meu processo quando saí do endividamento, como foi essa situação, e eu me lembro que durou por volta de 2 anos. Isso mesmo, né? Tipo, 2 anos não é tão rápido assim. Às vezes você quer fazer isso em 1 mês, em 2 meses, seria o ideal. Mas a gente tem que considerar a nossa realidade. A minha realidade não me permitia sair mais rápido. Por quê? Porque eu não tinha uma quantidade de dinheiro suficiente. E a minha dívida era grande comparando com esse valor que eu tinha disponível mensalmente. Então, no primeiro momento, eu identifiquei quais eram as minhas dívidas e eu tive que traçar as estratégias para poder quitar cada uma delas. Nesse processo, né, então eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu gostava de fazer, parei de criar novas dívidas, que é fundamental. Eu criei uma estrutura adequada para eliminar essas dívidas o mais rápido possível, porque eu identifiquei que quanto maior fosse o meu sacrifício ali naquele período, mais rápido isso aconteceria. Mas acredite, mesmo fazendo todo esse planejamento, mesmo me organizando, eu precisei de 2 anos para poder quitar as minhas dívidas. Nesse processo eu precisei abrir mão de um bem, que era o carro que eu tinha, então isso deu uma acelerada nesse processo. E aí o que eu quero dizer é que toma tempo. Para você entrar no processo de endividamento foi um processo também. É bem provável que não foi uma única compra que você fez ou uma única ação que aconteceu e que você entrou no processo de endividamento, né? De repente você dormiu e acordou endividado. Normalmente não é isso. Pode acontecer, claro, quando acontece alguma emergência, você não tem uma reserva ali para atender essa necessidade, acaba que você entra no endividamento devido a isso. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a gente segue um ciclo, e eu falo que tem um ciclo do endividamento do servidor público, e agora eu quero que você analise se esse ciclo aí aconteceu com você também. É bem provável que naquele momento onde você assumiu o concurso público, você achou que estava o quê? Estava rico. A partir daquele momento ali você não precisaria mais se preocupar com nada nessa vida. Afinal, você era servidor público e então você não precisaria mais se preocupar com dinheiro. Isso foi o que eu pensei, tá? E eu acredito que muitas outras pessoas também pensam. E aí, o que isso acontece? Quando você se sente a pessoa mais rica daquele momento, né? Então você começa a comprar tudo aquilo que você não podia comprar antes, tudo aquilo que você tinha vontade de adquirir e você não tinha condições, então naquele momento você ia atender todas essas suas necessidades, os seus desejos também. Então foi isso que eu fiz, comprei tudo que eu tinha vontade e ainda fiz aquela viagem que era uma coisa que eu estava sonhando fazer, né? Como eu estava estudando, estava sem trabalhar antes de passar no concurso, então algumas privações eu tive que fazer, né? Algumas escolhas ali, deixar de fazer algumas coisas que eu gostava e naquele momento eu quis suprir toda essa necessidade. E aí, nesse primeiro momento, eu já comprometo todo o meu salário. Então, olha só, naqueles primeiros meses a minha renda já estava toda comprometida. E o que aconteceu nos anos seguintes?
A cada mês que passava, né, a minha renda comprometida, já surgia algum imprevisto. E acredite, eles acontecem para todo mundo, não é só para você não. Na minha vida acontece, na vida de todos acontece. A questão é, quando você está com a sua vida totalmente comprometida financeiramente, você não tem um dinheiro ali para você arcar com essas despesas. E aí a gente começa a pensar na facilidade que o banco disponibiliza para a gente. Afinal, nós temos ali o cheque especial, né? A maior facilidade que você tem de usar, não precisa nem assinar nenhum documento, nem falar com o gerente, nada, já está disponível aquele valor. Então você acaba usando, muitas vezes sem ter consciência de que está usando, né? E aí chega um momento onde isso não é suficiente, você precisa recorrer a um empréstimo consignado. Então é bem provável que você tenha seguido essa sequência até chegar nesse processo de endividamento. Então eu fiz questão de trazer para você esse contexto, o que geralmente acontece, para você entender que você também vai ter que criar uma estratégia para você sair desse endividamento, né? E aí, quanto maior for a sua dedicação, quanto maior for o seu comprometimento e quanto mais você estiver disposto a abrir mão no momento, financeiramente falando, para arcar com essas despesas, para liquidar essas despesas, mais rápido você pode sair desse processo de endividamento, mais ciente de que não é de uma hora para outra, se o dinheiro que você ganha não é suficiente para arcar com todas essas despesas. Então tenha paciência, você viver um processo do endividamento, entenda que agora você vai viver um processo também para sair dele. Mas não se preocupe, é possível, você vai conseguir, porque se eu conseguir, você consegue também. Outro engano, e esse faz muitas pessoas pararem no meio do caminho, é achar que durante esse processo não tem nenhum sacrifício, de que você não vai precisar sacrificar nada para realmente conseguir sair do endividamento. E se tem alguém dizendo para você que você vai sair do endividamento de uma forma super tranquila, sem, né, de uma hora para outra, num passe de mágica, comece a duvidar disso. Porque se você está endividado hoje, significa que você não tem dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas, quem sabe, ou então todo o seu dinheiro está comprometido. Como que isso vai ser num passe de mágica? Significa que também que você tem um padrão de vida acima do que você realmente pode, comparando ali com o que o seu dinheiro te permite ter. Logo, se o seu padrão de vida está alto, você vai precisar baixar esse padrão de vida para adequar com esse salário que você tem. E nesse momento, o seu salário ele está todo comprometido. Então, o seu padrão ele vai ter que baixar muito mais do que você realmente gostaria, para que você tenha uma sobra suficiente para arcar com as despesas, para liquidar as prestações, as parcelas que você fez. Então, nesse momento, vai exigir sacrifício, sim. Quem sabe abrir mão de algum programa que você gosta de fazer com a sua família. Quem sabe reduzir a quantidade de roupas, sapatos que você compra. Quem sabe cancelar aquela viagem que você estava pensando em fazer, ou aquela festa. Ou até mesmo, se você viaja mais de uma vez por ano, fazer somente uma viagem. Quando eu decidi realmente sair das minhas dívidas, eu realmente tomei uma decisão de sair o mais rápido possível. Então, naquele ano, eu decidi, eu vendi o carro, com isso eu eliminei o valor que eu devia do carro, né? Então, eu eliminei a parcela e todas as despesas que o carro me gerava. Teve também o valor de férias. Nesse ano, eu não fiz uma viagem para a praia como eu queria, como eu gostava, porque eu estava focada em eliminar as minhas dívidas. Então, teve sacrifício? Teve sim. Eu reduzi a quantidade de vezes que eu saía, né, para me divertir com os meus amigos. Então, não é que você vai ter que eliminar tudo. O ideal é que você não faça isso, porque se você tomar essa decisão muito radical, você acaba não aguentando, né? Ou seja, o sacrifício ele é tão grande, chega um momento que você fala, não, tá demais, eu não aguento isso, deixa isso pra lá. Que é o que acontece com muitas pessoas. Mas você tem que já entrar nesse processo ciente que você vai ter que fazer algum sacrifício sim. E quanto mais disciplinado você for, quanto mais você realmente estiver disposto a pagar o preço para isso, mais rápido você vai sair dessa situação. O terceiro engano é achar que depois que você saiu ali do endividamento, você nunca mais vai tomar uma decisão errada sobre a sua vida financeira. Gente, e isso é uma ilusão, né? Diariamente nós estamos vivendo situações diferentes e o fato de você ter entendido, saído do processo do endividamento, não significa que você aprendeu tudo. Você vai estar muito mais habilitado a tomar melhores decisões em relação ao seu dinheiro, mas isso não significa que você não vai errar em nenhum momento. Eu me lembro aqui de uma situação que aconteceu comigo. Eu
fui e organizei a minha vida financeira, naquele momento eu já não estava mais endividada, né? Já tinha dinheiro sobrando, já tinha feito a minha reserva de segurança. E o que eu fiz? Parei de usar o orçamento. Falei, né, já tenho uma reserva, já tá tudo organizado, não vou ficar mais controlando ali no orçamento. E os 2 meses que eu fiquei sem fazer o meu orçamento, os 2 meses eu gastei toda a minha renda. Acredite, o orçamento é algo indispensável e que você precisa ter para a sua vida inteira. Ele traz consciência para você de como você está gastando o seu dinheiro. Então é algo que você vai precisar fazer para o resto da sua vida se você quer realmente ter o controle do seu dinheiro. Claro que isso vai ficando cada dia mais fácil, né? Então, se você tem um orçamento inicial, onde você pode já projetar os seus gastos para o ano inteiro, então mensalmente você vai lá e dá uma conferida. Não significa que você vai ter que alimentar tudo, vai fazer somente os ajustes que forem necessários. Mas você precisa estar ciente de que você vai ter que sempre cuidar do seu dinheiro. Ele sempre vai exigir cuidado de você, ou então ele volta a te controlar. E esses eu acredito que são os principais erros que as pessoas acreditam em relação ao controle da vida financeira, em relação ao processo de organização das suas finanças. Se você acreditava em alguma dessas situações, eu peço para que você reflita e entenda. Isso é um erro, né? Você está pensando errado e isso pode estar prejudicando o seu processo de sair do endividamento. Você precisa estar ciente de todo o processo, do que você vai viver, do que você precisa se preparar, abrir mão de algumas coisas, para que você entenda que em alguns momentos vão ser difíceis sim, em alguns momentos você vai ter que abrir mão de algo que é importante para você e isso é super desagradável, é desagradável mesmo. Não vamos aqui, né, fazer de conta que você deixar de fazer algo que você gosta é algo legal, é algo divertido, claro que não. Divertido é a gente poder gastar o nosso dinheiro comprando aquilo que a gente quer, fazendo os programas que a gente quer, né? Isso é divertido. Só que você só vai poder usufruir disso quando você tiver com a sua vida financeira realmente equilibrada. E é possível viver essa vida equilibrada. Sabe, uma coisa que a gente às vezes se engana também é de achar que equilíbrio significa que todos os meses você vai gastar a mesma coisa, você vai conseguir guardar a mesma quantidade de dinheiro. Isso não é verdade, né? Nós estamos vivendo e a vida é isso, tem esse movimento, tem as mudanças. Então o que você precisa entender é que depois que você organizar a sua vida financeira, vai passar por esse momento de sacrifício, tem mês que você vai gastar mais, vai conseguir guardar menos, mas no outro mês você já vai lá e compensa. Eu acho que essa palavra que eu comecei a colocar em prática na minha vida financeira e fez muito sentido. É você compensar. Sabe, se no mês você precisou gastar mais, compensa no mês seguinte, ou até mesmo dentro do próprio mês. Se teve uma despesa que você gastou mais ali, então compensa em outra despesa, sabe? Imagine que você gastou mais em lazer esse mês. Então será que você consegue reduzir outra despesa ali, algum gasto que você tinha planejado fazer, mas como você já gastou com lazer, deixa isso para o outro mês? Nós não temos o hábito de fazer isso. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, na hora que der vontade, sem considerar se isso realmente é possível e se não vai realmente causar transtornos, né, danos para a nossa vida financeira. Porque uma decisão errada que você toma hoje, geralmente ela vai trazer sérias consequências para você. Vai te trazer endividamento por meses e meses. Então, para evitar isso, esteja ciente que o processo para sair do endividamento, ele vai exigir de você, vai sim, você vai precisar fazer alguns sacrifícios, mas o mais importante é que é possível sair desse processo com a vida totalmente equilibrada e a partir daí começar a gastar melhor o seu dinheiro. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em simplesmente economizar que não se preocupa em gastar melhor. Então, a partir do momento que você aprende a gastar melhor o seu dinheiro, consumindo o que realmente é importante para você, o que é uma necessidade, você já vai ver a grande diferença que vai ter na sua vida. Você vai ter qualidade de vida e vai também conseguir ter um valor, quem sabe, guardado para o seu futuro, ou então uma reserva de segurança, onde você vai garantir que você não retorne mais para o endividamento. Eu espero realmente que essas dicas sirvam para você. Se você estava aí com alguma dúvida em relação a isso, assista de novo o vídeo, compartilha também com mais alguém que tem desistido de organizar a vida financeira porque está acreditando que o processo está muito difícil, então essa pessoa precisa assistir esse vídeo também. E se você acredita que vai colaborar com a vida dessa pessoa, compartilha, eu fico muito agradecida. E no próximo vídeo a gente vem com um novo tema, com novas dúvidas, com novos conteúdos para que você aplique aí e organize sua vida financeira de uma vez por todas. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.